Olá, um ótimo dia para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela sua companhia. A partir de agora, BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas, meu parceiro aqui, Marco Prado, Alex André, Guga Almeida, que chega daqui a pouquinho na nossa programação. Hoje, terça-feira, 27 de junho. O dia está só começando por aqui, dia que já era muito aguardado a divulgação da ata do Copom. E a gente vai trazer os detalhes, acaba de ser divulgado. Trago mais detalhes para vocês durante aqui a nossa programação. Mas eu quero começar só resumindo para vocês o fechamento das principais bolsas lá da Ásia. Fecharam-se em direção única, com ganhos bem robustos na China continental e em Hong Kong, depois de um pronunciamento raro e otimista do premier chinês, que garantiu que a economia do país está no caminho certo para poder cumprir a meta crescer, fazer a meta crescer a 5% no ano. Ele também disse que o crescimento no segundo trimestre provavelmente será mais robusto que os 4,5% de janeiro a março. O premier falou um dia depois da S&P Global ter cortado a projeção de crescimento da China de 5,5% para 5,2%, seguindo grandes bancos internacionais. Investidores entenderam que essa visão otimista do premier pode concretizar-se em mais estímulos para a economia, o que já é muito aguardado. Isso acabou fortalecendo o yuan, fez também o minério de ferro saltar mais de 4% nessa madrugada lá na Bolsa de Dalian. A Bolsa de Tóquio foi que acabou estendendo moderadamente as perdas com o movimento de realização de lucros nos papéis de tecnologia, que também derrubaram a Wall Street nessa segunda-feira. Já nas bolsas de Londres e de Frankfurt, a gente tem visto aí uma queda desde mais cedo, depois de um pronunciamento da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. Ela, além de reforçar na fala dela que os juros europeus devem subir de novo em julho, ela disse que o ciclo de aperto está longe de atingir um nível suficientemente restritivo para poder baixar a inflação. Lagarde volta a falar amanhã, ao lado do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. As perdas europeias só não são maiores, inclusive agora, por causa da volta do otimismo com possíveis estímulos lá de Pequim, na economia chinesa, que puxam também altas no setor financeiro de empresas e bens de luxo. Os futuros de Nova York sinalizam recuperação antes da divulgação de indicadores de encomendas imobiliários e de confiança do consumidor por lá, mas jogam contra o petróleo volátil, que passou a cair na última hora, apesar da fraqueza do dólar. Isso por causa de um certo endurecimento já do discurso do presidente Vladimir Putin contra os rebeldes que ameaçaram, inclusive, seu poder durante o final de semana. Deixa eu só atualizar aqui para vocês como que a gente tem nesses mercados agora. Dow Jones Futuro cai 0,06, S&P 500 sobe 0,15, Nasdaq Futuro sobe 0,40. Na Europa, todas as bolsas caem, como eu falei, FTSE no Reino Unido 0,18 de queda, CAC na França cai 0,07, DAX na Alemanha 0,05, até chegar a reduzir um pouco essas perdas, eram maiores ainda há pouco, tá? Brent cai agora 1,56%. WTI também está caindo 1,76%. A gente vai esperar a divulgação em todos os estoques de petróleo dos Estados Unidos. E além disso, lá, como eu falei, saiu o índice de confiança do consumidor de junho e as vendas de moradias novas de maio às 11 horas da manhã. À noite saiu o lucro industrial da China de maio. E na quinta, lá na China, no mesmo horário, os PMIs oficiais. Aqui no Brasil, daqui a pouco teremos o IPCA 15 de junho, às 9 horas da manhã. Mas aqui no Brasil também saiu a ata do Copom. Era a grande expectativa para essa semana do mercado. E no parágrafo 3 da ata, no âmbito doméstico, o conjunto de indicadores recentes sugere um cenário de desaceleração gradual. Foi o que veio aí, dizendo na ata. A ata que diz ainda a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre de 2023 surpreendeu positivamente, com grande parte da contribuição de tal surpresa no desempenho da agropecuária. Porém, com menor dinamismo nos setores mais cíclicos da economia. A ata diz que o mercado de trabalho, que surpreendeu positivamente ao longo de 2022, tem apresentado certa resiliência com aumento líquido nos postos de trabalho e relativa estabilidade na taxa de desemprego. Observou-se, segundo a ata que foi divulgada, no segundo texto da ata divulgada, que houve também uma redução na taxa de participação. A ata reconhece que a inflação ao consumidor se reduziu no período recente, com destaque aí para as dinâmicas de bens industriais e de alimentos. Mas, em resumo, diz que flexibilizações prematuras na Selic podem ensejar reacelerações no processo inflacionário e acabar levando à reversão do próprio relaxamento monetário. Mas que a avaliação predominantemente do comitê foi que desinflação pode permitir iniciar uma inflexão na próxima reunião. E com essa ata aqui, já resumida aqui para vocês, deixa eu dar bom dia para ele, Marco Prado. Muito bom dia para você, Marco.
Ata do Copom. Primeiro de tudo, né, eu quero até dar um parabéns aí para quem escreveu essa ata, porque eu tenho certeza que deve ter consultado ali o Aurélio alguns dias, né? Mas, gente, no final das contas, lendo toda a ata, eu e o Marco, a gente estava lendo aqui nos bastidores dessa ata, em resumo, eles sinalizaram que pode sinalizar na próxima reunião. É isso mesmo, Marco? Bom dia. Você definiu bem aí, definido lá no nosso bate-papo aí, quando a gente estava lendo junto a ata. Que o Banco Central, ele complicou bastante nas palavras, né? Difícil, o cara tem que pegar um tradutor de Aurélio ali para poder compreender um pouquinho. Sempre quer deixar uma brecha para a interpretação, né? Impressionante. Eu acho que hoje vai ter aí... Quis dizer, cada um vai interpretar a sua maneira. Ficou bem... não ficou muito esclarecido, não, a ata. Mas, assim, resumidamente, o que deu para entender é que o Banco Central ainda olha os movimentos lá fora, né? Ele vê que o PIB, por exemplo, o nosso PIB subiu aí por conta do agronegócio, que a gente já vem falando aqui também, né? Mas alguns setores da economia merecem um pouco mais de atenção, segundo a ata do Banco Central, e que ele sinalizou que pode sinalizar na próxima reunião e não deu certeza o que fará em relação ao próximo juros, aí, a próxima reunião, mesmo com o IPCA que vai sair daqui a pouco, né? Mesmo com os dados de inflação reduzindo aí, que a gente tem trazido para você aí que nos acompanha. Mas, diz uma frase, um ditado grego, né? Vox populi, vox dei. Né? A voz do povo é a voz de Deus, Roberto Campos Neto. Não tem muito ponto de correr, não. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, foi sobre a questão da inflação. Eles que dizem que a meta da inflação segue desancorada, muito trazendo ali nesse trecho, né, da ata, nesse parágrafo, fazendo uma referência, na minha opinião, em relação ao CMN, que a gente sabe que o Haddad terá uma reunião. E, aliás, já era até também, né, uma interpretação do mercado na semana passada, quando houve ali o comunicado do Copom, né, pela decisão da Selic. No comunicado já traria ali uma certa interpretação de que eles estão aguardando essa movimentação do CMN, meio que tipo assim, não quero queimar essa largada, vai que a gente já sinaliza alguma coisa e aí, né, mexe nessa meta de inflação, e eles preferiram dar uma segurada, pelo menos era o que transparecia naquele momento. A gente, né, tinha ali algumas repercussões, essa era uma delas, e isso também veio claro aqui nessa ata do Copom, ou seja, ele se mantendo muito atento a essas movimentações também de Brasília, fez referência, claro, a arcabouço, por exemplo, como aqui, né, no parágrafo 15, a ata diz que o comitê discutiu também os impactos do cenário fiscal sobre a inflação e avalia que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública. O comitê seguirá acompanhando a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal apresentado pelo governo e em apreciação, né, no Congresso. O Copom novamente enfatizou que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, uma vez que a trajetória de inflação segue condicional à reação das expectativas de inflação e das condições financeiras. Parece que eu estou ouvindo o Campos Neto falar, viu, o Marco? Essa coisa dele, né, ele sempre batia nessa tecla de que não há uma relação mecânica, é exatamente essa palavra que ele usa, entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal. Isso já foi dito diversas vezes por Campos Neto. O Roberto Campos Neto, ele preza muito essa questão do fiscal, né, primeiro. Então, a gente está tendo uma definição ainda de arcabouço e isso não começou a ser implementado na economia. Agora, o Banco Central, ele cumpre uma meta de inflação estipulada pelo governo. O governo agora, né, o governo, em relação a tudo isso, já está pensando, já está vendo uma forma de mudar a própria meta da inflação, porque independente da autonomia do Banco Central, quem estipula a meta da inflação é o próprio governo, né? Então o governo agora vai ver maneiras de mudar essa meta de inflação para obrigar o Banco Central aí a ser um pouco mais, não tão independente em relação aos juros, né? Então agora é uma corda puxando para o outro lado e vamos ver como é que vai ficar esse mercado aí, porque o Brasil vive um bom momento, aos olhos lá de fora, né, da economia externa. O gringo tem olhado o Brasil com outros olhos, né, porque a gente já vem falando de uma queda de inflação ou não. Essa talvez é a nossa briga. O nosso doce problema não é aumentar a inflação. O doce problema do Brasil é quando vai começar a baixar a inflação, diferente dos outros blocos, Estados Unidos, como você mesma citou agora aí, a
a Christine Lagarde no Bloco Europeu, falando que vai aumentar os juros. Então, assim, a gente vive, a olhar externo, um bom momento, mas aqui dentro de casa, na nossa cozinha, a gente sabe que há uma obrigação, pelo menos de boa parte do mercado, em desejando o corte da indústria, desejando um corte imediato. Então, vamos ver como é que vai reagir isso. Eu estou curioso para ver essa abertura daqui a pouco do nosso mercado. Eu também estou curiosa bastante, viu, Marco? Bom, para falar sobre o mercado, eu quero trazer ele para dar bom dia, seu Guga Almeida. A gente viu o Ibovespa já também refletindo o cenário externo mais negativo, inclusive nessa segunda-feira. Tem uma expectativa, claro, do mercado, tinha, né, uma expectativa muito grande do mercado por essa ata, mas o cenário lá fora já não vem positivo desde o final de semana, com essa questão lá da Rússia. Isso acabou mexendo um pouquinho, tem um âmbito mais negativo, inflações, aliás, como você mesmo lembrou que eu trouxe aqui no início do programa, a fala da Christine Lagarde no derrubando a bolsa lá fora, ou seja, todo mundo segue nessa coisa de aumentar os juros, né? Aqui a expectativa é que essa ata trouxesse a sinalização, mas parece, né, Guga, que diante do que a gente teve aqui, o dia parece não ser muito promissor, não. Será que a gente pode continuar vendo essa queda aí do 118 para baixo? Bom dia para você, Guga Almeida. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guga. Pois é, Débora. Para mim, né, assim, eu já vinha nesses últimos dias falando que essa barreira dos 120 mil pontos não ia ser tão simples assim para ser superada. E se superássemos essa barreira, a gente tinha que ter um bom estímulo para poder ir até 130 mil pontos. Então é uma região, né, que fica mais complexo o mercado. Tá? E também tinha comentado que a turma que está torcendo agora que venha o corte de juros aqui no Brasil é a mesma turma que errou na análise, né, para não comprar lá embaixo. Então as pessoas, elas enxergaram que o mercado melhorou, né, enxergaram que o mercado tem espaço para melhorar e querem surfar essa onda. Só que, poxa, tu não tem uma narrativa muito clara, né, do porquê que o mercado poderia melhorar. Tu precisa que os juros seja cortado para conseguir ter algo para ver e assim conseguir crer que o mercado tem espaço para subir, né? E aí, a gente começa a olhar o que tem disponível de informação. E a informação que tem disponível é essa aí em relação ao Banco Central. Também comentei semana passada que provavelmente o Brasil, em algum momento do tempo, vai voltar a ser protagonista, né? Ela perdeu o protagonismo nesse último trimestre. A gente começa o ano com Brasília muito forte, né, sendo protagonista. O segundo trimestre não tem tanto protagonismo de Brasília. A gente vê uma bolsa melhorando, saindo da região dos 100 mil pontos e começando a melhorar, porque a gente está barato, o dinheiro no mundo precisa se movimentar, né? O mercado, querendo ou não, ele já aprendeu, né, ao longo dos anos que os ativos são as melhores opções para se ter recurso para poder crescer e surfar o crescimento de mundo, né? E a transformação de mundo, talvez o crescimento de mundo não olhando somente para a PIB, mas a transformação do mundo, né? E as novas tendências e tudo mais. E a gente já enxerga isso nesse último trimestre acontecendo lá nas bolsas norte-americanas. Então o mundo cada vez está mais dinâmico. Tá? E a gente tem que tomar cuidado no que a gente tem de controle e está nas nossas mãos para que a gente possa tomar uma decisão e o que está de controle nas mãos de terceiros. Tá? E a gente ficar dependendo né, assim, de uma mudança de narrativa por parte do Banco Central, ou por parte do governo, ou por parte do que for, para conseguir performar, eu acho um pouco frágil demais, né? A gente vai ficar sempre aqui correndo atrás do rabo, né? A gente não vai dar... Estava comentando no final de semana, né? O mercado financeiro é engraçado, porque é o rabo balançando o cachorro, né? O cachorro balançando o rabo, né? São os instrumentos, são os momentos. É isso que faz com que o investidor se movimente, né? E o investidor, ao invés do investidor de fato olhar para os instrumentos e falar, poxa, é isso que eu vou, é isso que eu quero, né? Não, é o rabo balançando o cachorro, não o cachorro balançando o rabo. Então, tem que esperar, né? Tem que esperar, tem que ver. A gente está nessa região dos 120 mil pontos. Essa região dos 120 mil pontos, ao meu ver, é uma região onde a gente vai ver o mercado corrigindo, né? E essa correção ela pode ser em tempo ou pode ser em preço. Até então, está sendo em tempo, né? Os últimos 8 pregões, a gente viu o mercado totalmente lateralizado. Verdade. Verdade mesmo, e aliás, muito bem lembrado, viu, Guga? Você vinha exatamente mostrando isso aqui na semana passada, sobre essa questão dessa região de 120 mil pontos, não ser uma região fácil de ser mantida.
Bom, e falando sobre o câmbio, né, gente? O câmbio operou ontem dentro das margens, no clima de expectativa por essa ata também, pela participação dos presidentes dos principais bancos centrais durante um evento lá no Banco Central, do Banco Central Europeu, lá em Portugal. E a tendência essa semana é de volatilidade, né? De volatilidade aumentar, inclusive, por causa dessa briga pela formação da Pentax, como falamos aqui ontem, né, Marco Prado? E aí, teve essa alta agora para poder completar e fechar aí. Mas o dólar vem conseguindo se manter abaixo dos 4,80, né? Olha, ele ontem trabalhou muito lateral também, né? O Guga falou bem aí do índice. O índice já tem alguns pregões aí que ele trabalha muito nessa região. E o dólar perdendo 4,80 aí também, né? Ele perdeu bastante a volatilidade. Quem opera mercado de dólar futuro aí sabe que a gente está falando aqui, né? O mercado perdeu bastante essa volatilidade e para quem opera day trade aí, que é a grande maioria do mercado, realmente está bem lateralizado. Agora, vamos acompanhar, porque assim, Débora, se a gente está vendo o Banco Central demorando um pouco mais para baixar os juros, podemos ter uma correção na curva de juros futuro, né? Então, o dólar, né, com essa ata do Copom, ele pode, né? Porque o mercado esperava, realmente até eu esperava um tom mais amigável nessa decisão do Banco Central. Na verdade, ele não, mais uma vez, ele não diz que vai cortar, não diz que não, diz que sim, e o mercado pode ter uma correçãozinha agora de uma curva de juros futura, né, por uma precaução, e o dólar pode subir aí acima desses 4,80. 4,90, R$5, acho que é um universo muito distante, né? Então isso impediria o ímpeto da queda, né? E aquela história, né? A maioria, né? A massa agora está falando dólar a 4,40, 4,50. Quando todo mundo começa a achar a mesma coisa, aí é que eu penso ao contrário. Pelo menos sempre foi assim em qualquer ativo do mercado financeiro. A maioria sempre é ruim, porque está todo mundo do mesmo lado. E aí você já viu como é que é. A porta da entrada, né, é gigante, mas a da saída é bem pequenininha. É verdade, viu, Marco? Eu já vi sobre isso também, o pessoal falando que há espaço aí para o dólar ir para 4,40. Mas aí eu já achei que era não sei se é um pouquinho demais. Guga Almeida, a gente já vinha falando aqui dos 4,50, mas também a gente não pode desconsiderar tudo que tem ocorrido, inclusive, né, cenário não só aqui de dentro do Brasil como lá de fora, mas eu acho que tem muita coisa ainda para poder ser colocado nessa conta antes desse dólar sair dessa região dos 4,80 para os 4,40. Pois é, Débora, mas também, poxa, o nosso mercado é tão volátil, né? Quando a gente olha para esse ecossistema, né, de importação, exportação, commodity e tudo mais, a gente vê movimentos muito exagerados, tá? Muito exagerados mesmo. Principalmente quando está atrelado à importação, exportação, commodity e tudo mais. Tá? O meu número, por enquanto, tá, do dólar, perdendo essa região aqui de 4,78, é para ir de fato e buscar a região dos 4,60, né? 4,50 e 4,557, vamos assim dizer. Né, 4,60. Então, arredonda um pouquinho para cima, se a gente chegar lá nessa região, maravilha. Né? E tende a ser um movimento bem rápido. Né? Pô, o mercado, acho que dificilmente vai cair nessa mesma velocidade que a gente vinha caindo aqui até os 4,80, né? Que foi perder os R$5 e ir para essa região de 4,80. Tá? Num cenário mais positivo, né, vamos imaginar que o dólar começa a melhorar um pouquinho aqui. Também consigo enxergar ele voltar para a região de 4,89, 5, né? Acho que 4,89, 5, tá? Não é não é R$5, tá? Mas essa região aí, 4,90, então, arredondando, tá? Acho que a gente não deve ver o dólar superando esse patamar de 4,90. Não vejo aqui no curto prazo a gente voltar para os R$5. Tá? Então, essa é a minha percepção aqui de curto prazo aqui para esse movimento do dólar. Como o Marcos disse, a gente perdeu muito a volatilidade, né? A amplitude dos movimentos, eles diminuíram bastante. Se a gente volta aqui um pouquinho, olha a amplitude que eram esses movimentos que se tinha aqui, né, em 2 pregões. Olha o tamanho da amplitude que se está agora. Então o mercado ele começou a ficar um pouco mais esmagado. Né? Ele precisa conseguir melhorar de alguma maneira bem rápido, né, para poder mudar um pouco e trazer um pouco de uma sensação de que o dólar fez um fundo nessa região do 4,80. Né? E aí muita gente vai ter que mudar de opinião. Não podemos esquecer que início do ano, né, em função de todo o protagonismo de Brasília, muitas pessoas físicas investiram em dólar. Né? Muitas pessoas físicas mandaram muito patrimônio lá para fora, com o dólar a 5,50.
né? Então, ok, se alocaram bem, maravilha, mas se alocarem em renda fixa, né, acho que não compensou tanto assim, né? O que vão ganhar num ano vai ser o equivalente à desvalorização que se teve nesse primeiro trimestre, tá? Ou menos, na verdade. Tá? Aí o pessoal vai falar, não, mas eu comprei a diversificação, né? Eu comprei a globalização do meu patrimônio, né? Comprei outras coisas. Ok, né? Outro ângulo, é outro ponto de vista. Mas no final, né, todo mundo sabe que as pessoas tentam maximizar resultado. Né? As pessoas elas estão aportando porque elas querem ganhar dinheiro, elas não estão aportando porque elas querem perder dinheiro ou porque elas simplesmente querem diversificar. As pessoas diversificam porque, na verdade, elas querem diminuir o seu risco, né? Mas querem ganho. Vou diminuir meu risco aqui e não vou ganhar nada, vou perder mais devagar. Não, as pessoas querem no final ganhar dinheiro, essa é a verdade. Então também tem que botar isso na conta, porque um dólar, né, chegando a 4,50 vai fazer muita gente, né, ficar desconfortável. Ô Débora, só para dar só mais uma finalizada referente à ata que saiu agora do Banco Central, você mesma aí leu na abertura do mercado partes da ata, né? Boas partes você pegou os principais trechos e colocou e leu na ata. Então, assim, vai surgir ao longo do dia e daqui para frente muitas interpretações. O Banco Central ele não foi incisivo em falar, olha, na próxima reunião a gente vai cortar 0,25, vai cortar 0,50 ou não vai cortar nada. Ele não disse nada, na verdade, né? Ele só disse que está acompanhando os movimentos, como ele falou, de uma forma mais minuciosa na própria decisão da semana passada. Então, eu acredito que qualquer viés de vai cortar 0,25, vai cortar 0,50 na próxima reunião, é um viés pessoal, porque o Banco Central ele não foi claro nessa ata que você leu agora aí pela manhã, que ele soltou às 8 horas da manhã. Boa colocação, viu, o Marco, porque é exatamente isso, fica aquela dubiedade, porque acho que abre interpretação, né? Enfim, a maneira como foi escrita ali abre realmente muita interpretação. Ficou um recado para o CMN, isso aí foi muito claro. Aliás, eu quero já trazer até aqui o comentário da Rafaela Vitória, né, do Banco Inter, a gente que, né, sempre também tem a participação aqui da Rafaela na nossa programação da BMC News. A Rafaela Vitória disse o seguinte no Twitter: a ata foi mais dovish e indica que a visão predominante do Copom é do início do corte na próxima reunião, considerando o cenário atual de queda da inflação e queda das expectativas. O Banco Central passou a considerar juro neutro a 4,5%, mas essa elevação não tem impacto no espaço para cortes no curto prazo e deve alterar somente a estimativa de taxa terminal, e estamos longe desse debate, disse a Rafaela Vitória no Twitter dela, e ela disse que, por fim, tem um recado aí muito claro para o CMN, que define a meta essa semana. Reancorar expectativas é fundamental para a credibilidade da política monetária. Realmente foi isso que veio ali na ata desse Copom, mas a opinião da Rafaela Vitória, uma ata mais dovish e que indica uma visão predominantemente do Copom de um início de corte na próxima reunião. Vamos esperar. Eu entendi já que era uma sinalização apenas. Vamos ver. Terão muitas interpretações, a gente precisa ver essa abertura do mercado para entender exatamente o que vai vir pela frente, né? Antes de ir para o intervalo, deixa eu só trazer aqui uma informação para vocês, gente. Saiu há pouco aqui a confirmação que a China liberou a entrada de 40 mil toneladas de carne bovina brasileira que estavam retidas em portos, isso segundo o Broadcast Agro. A carne havia sido produzida até dia 22 de fevereiro, data em que o país detectou um caso atípico da doença da vaca louca em um animal lá no Pará. E aí agora, então, liberada a entrada da carne lá na China, dessa carne que tinha ficado ali bloqueada. É importante, logo depois do intervalo, eu vou pedir para o Guga, na volta do intervalo, trazer aqui uma análise de alguns papéis do setor de frigoríficos, porque a gente acompanhou no pregão dessa segunda-feira uma queda forte do setor, né? Inclusive o setor já entrando ali no maior clima de cautela, devido a 2 casos da gripe aviária que foram confirmados no estado do Paraná, estado que é o maior produtor do país aí, né, de frango, aí concentra, né, a maior produção, e isso gerou uma certa preocupação. Os 2 casos que foram registrados lá foram em aves migratórias, não foram, claro, em aves de consumo. Isso não atrapalhou em nada, tudo continua funcionando normalmente, todos os frigoríficos, mas aí veio o clima de cautela apenas pela questão da proximidade à região, né, em que foram detectados e confirmados esses 2 novos casos até essa segunda-feira. O fato é que todas as medidas
vêm sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura, existe já, né, toda a cautela sendo tomada em relação a isso, como já acontece no Rio Grande do Sul, tem sido efetivo até então, não tem passado aí de casos de gripe aviária, né, de animais silvestres, pelo menos até o momento, a situação permanece ainda, né, sob observação. Eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta a gente já vai ter aqui também o Alex André para a gente começar a comentar mais sobre esse cenário corporativo, expectativa para esse mercado nessa terça-feira. A Bolsa aqui, Tempo Real ao vivo, você acompanha só aqui, gente, na BMC News. Rápido intervalinho, volto já com o índice futuro já do Ibovespa, então não sai daí. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vortex Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, olha só, PCA 15 acaba de ser divulgado pelo IBGE, está aqui, ó, PCA 15 de junho fica em 0,04, subiu 0,04, em maio tinha subido 0,51, né, em 12 meses, ficou em 0,04 o IPCA 15 de junho, sendo que em maio foi de 0,51, tá? Em 12 meses era de 3,4%, foi para 3,4%, era de 4,07%. Vou ler de novo para vocês para não ficar confuso, tá? Em 12 meses a gente tinha até maio uma inflação de 4,07%, agora de 3,04%. Em junho ficou em 0,04%, em maio tinha sido 0,51%. A expectativa do mercado era de 0,03%, vindo então aí na margem 0,03 para 0,04%. Briga muito ali, ou Marco Prado? Ou pode trazer ainda esse tom de cautela, dando uma desculpa aí para esse Copom? Graça, o mercado é muito engraçado, né? Cada um toma o seu... Deixa eu até atualizar o pessoal, inclusive, aqui a gente já tem abertura. Eu comecei falando aqui do IPCA aqui, viu, gente? O índice futuro está subindo
0,70 aí de abertura, 120.800 pontos. Aquele viés mais otimista que a gente vem conversando aqui, né, Marco Prado? Acho que o olhar pelo copo meio cheio está pesando muito mais no cenário atualmente. Ajuda quando quer, né? Parece que tem vida própria. Débora, esse PCA, ele mostrou que, acho que desse PCA, acho que o que a gente pode tirar de lição é que os alimentos continuam subindo um pouco, não caíram como o mercado esperava, e que o impacto do corte dos veículos, ali dos preços dos veículos, aquela redução do preço, ainda não fez o efeito que o governo queria. Acho que essa é a lição que fica de IPCA. Mas, no mais, ele veio muito dentro do esperado. Dos 9 grupos aqui de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta em junho. Além de transporte, outros 2 grupos registraram queda. Alimentação e bebidas e artigos de residência teriam registrado queda, mas ainda aí longe do que o que a gente sabe que o governo tem esperado. Deixa eu dar bom dia também para ele, está chegando aqui na programação, Alex André, muito bom dia para você. IPCA 15, prévia de inflação de junho 0,04. Na margem, né, Alex? É na margem, o mercado esperava 0,01, então eu até falei... 0,03. 0,03? Isso. No consenso estava vendo 0,01 aqui, mas enfim, que seja, né, 0,01, 0,03, 0,02 não é muita coisa, mas se fosse meio, né, Débora, meio, 0,7, 0,8, 1%, aí realmente ia preocupar. Mas, Débora, a opinião mesmo do mercado está comprado nessa ata, a gente estava até discutindo, né, Débora, aqui no intervalo em relação a isso. E a gente começou a trazer esse cenário. Pô, será que o mercado está muito animado? Né? Será que realmente deu a direção que em agosto vai ter o corte de juros 0,25? Né? O mercado entende uma parcimônia, tem gente que entende parcimônia que vai cortar juros 0,25, tem gente que entende que vai começar a abrir o cenário a partir de agosto, não provavelmente seja setembro. Mas o que a gente sabe, né, é que esse timing, né, de curto prazo, que seja em agosto, que seja em setembro, né, de 30 dias não deve mudar muita coisa para a equity. Né? A equity deve ter aí um cenário mais otimista, sim, de curto prazo, principalmente as mais alavancadas, né, as small caps principalmente. As blue chips a gente tem visto grande gap, né, tirando a Vale, provavelmente depende muito de China, mas olhando o cenário geral, né, as small caps ainda tem bastante potencial quando a gente observa o basket, né, como um todo. Quando a gente vai para os setores ainda, aí a gente pode ver, enfim, oportunidades ainda maiores, Débora. Pois é, isso, viu? Só para trazer a palavra exata, viu, Alex? Que eu fui até pesquisar aqui, porque a gente leu isso aqui nos bastidores, a gente ficou, meu Deus do céu. Aurélio foi usado, tenho certeza nisso. A ata destacou a chance de parcimoniosa inflexão. Essa é a palavra, parcimoniosa inflexão. Não sei nem falar isso aí. Estamos aprendendo, vivendo e aprendendo com a ata do Copom. Eu prometi na ida para o intervalo que a gente ia trazer aqui com o Guga, viu, Guga? Uma análise aqui do setor de frigoríficos, foi um dos setores aí que caiu bastante nessa segunda-feira, eu já expliquei aqui um pouco para o pessoal antes do intervalo. BRF liderando perdas aí, inclusive, 6,21%. Se a gente puder trazer aí, então, uma análise do setor, tem essa notícia agora também, né, que a China vai liberar a entrada da carne bovina que estava presa lá nos portos, mas ontem o cenário foi bem difícil ali para o setor, Guga. Vamos lá, né? Poxa, eu assim, não tô ouvindo. A China é impossível. Mutado aí, Guga? Alô, alô? Não, tá tudo ok, normal. Escutam? Estão me escutando, Guga. Alguém me desligou aí. Certo. Não, tá tudo certo. Agora legal. Sim. Alguém me desligou, é ótimo. Pelo menos eu fiquei quietinho, não falei bobagem. Eu acho impossível, né, a China manter muito tempo qualquer tipo de proteína animal, né, estancada nos portos. Né? Eles têm uma alta necessidade. Né? A China não tem como produzir alimento para toda a população e o grande problema lá é a questão de água. Né? Então, para poder produzir proteína animal, existe uma necessidade gigantesca de água. Então, não tem como eles produzirem. Então, sempre quando aparece algum problema, né, pode ter certeza, tem aí algum entrave, né, assim, momentâneo, mas as coisas elas vão se ajustar. Né? E aí vale a pena a gente olhar qual é o impacto que isso gera no preço, né, como o preço balança num determinado momento. Tá? Então, começar aqui por BRF, né? BRF, se nós formos olhar, o que nós temos aqui, olhando o BRF? Poxa, a gente viu aqui a cotação do ativo sair da região de 5,65 e ir trabalhar aqui na região de
9,80, né, 9,75. Então subiu aqui R$3, subiu aqui quase 70%, né, de maio para cá. Então, poxa, a gente viu aí uma bela de uma valorização, né, no período. Ok, o último dia teve uma correção mais acentuada, né, mas a gente olhando, né, esse último dia tendo uma correção mais acentuada, poxa, ele devolveu aqui os movimentos que a gente tinha tido ali no dia 19 de junho e no dia 20 de junho. A gente voltou para esse patamar de preço. Pode vir para um patamar um pouco mais abaixo? Pode. Tá? Pode. Mas o que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar esse ciclo grande. Pô, será que esse ciclo grande aqui já não terminou? Será que a gente não consegue enxergar aí, havendo uma correção um pouco mais acentuada depois do próximo rally de BRF ir para a região de R$14? Será que a gente não consegue enxergar isso? Eu acho que é isso que tem que estar na cabeça do investidor que queira, né, buscar esse papel. Tá? O papel é bom, o papel é ruim, os fundamentos isso, fundamento aquilo. É outra análise. Tá? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que, poxa, é o comportamento do preço agora no curto prazo. Tá? Então é isso que eu consigo enxergar aqui, por exemplo, para a BRF. Tá? Acho que no curtíssimo prazo mesmo, o grande desafio vai ser passar aquela região ali dos R$10,70. Boa, Guga Almeida. Deixa eu trazer informação aqui sobre Petrobras, acho que é importante, o pessoal estava aguardando a decisão aí do STF que deu ganho de causa à Petrobras na maior ação trabalhista da história da estatal, impacto de quase 50 bilhões de reais. Né, a Corte reverteu uma condenação que havia sido imposta à companhia pelo Tribunal Superior do Trabalho lá em 2018. O STF analisou se a companhia deveria ou não corrigir as remunerações de 51 mil funcionários, né, entre ativos e funcionários já aposentados, por conta de um suposto erro de cálculo em sua política salarial. Há 5 anos, o TST entendeu que os adicionais legais destinados a remunerar condições especiais de trabalho como periculosidade adicional noturno e sobreaviso deveriam ser pagos à parte e não incluídos no cálculo de complemento salarial. A Petrobras recorreu ao STF, alegando que os trabalhadores concordaram com essa política ao assinar um acordo coletivo em 2007. Causa ganha para a Petrobras, ponto positivo, Alex, porque o impacto ia ser grande, né? Realmente, é um impacto grande. E já começa a trazer aí, enfim, essas incertezas, né, enfim, que estavam ali fora do radar, né? Imagina um impacto de 50 bilhões de reais que o mercado não esperava, né? Eu não vi isso em nenhum relatório, né? Não sei se o Guga, enfim, já leu, né, até você, Marco, mas isso era um risco de cauda que o mercado não colocava como perspectiva, era algo que já estava carregando há muitos anos da justiça. E em qualquer momento poderia ter um impacto negativo, mas não houve, e a Petrobras, inclusive, acelerou a alta ontem, né? Então, depois dessa notícia, chegou aí a subir mais de 2% de alta, enfim, abrindo um ímpeto para o papel mesmo, e depois do pagamento de dividendos, contando a ação, o papel continuando batendo all time high aí, Débora. O papel está com demanda de estrangeiro. Pois é, e aí deve continuar, então, esse viés mais positivo, inclusive em relação também ao dividendo, né? O marco 2,25% foi como o papel fechou ontem, Petri 4 aí a R$ 30,84, né? Quem que é o maior acionista da Petrobras? O governo. E com quem que o governo está fazendo agora o seu elo, já que o legislativo não tem tanta força? O judiciário. Então isso explica muita coisa, né? Eu ia falar isso, mas eu deixei quieto. Tem que falar. Recado dado, eu queria vocês contarem daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Guga Almeida, vamos lá dar uma olhada nessa Petro. O Guga, como disse o Alex, tem entrada aí, tá com movimentação de capital estrangeiro, é isso, o Alex, você estava falando? Exatamente. Guga, e aí? É para comprar, Guga? Otimista com o dedo no gatilho? Caramba, cara, quando era para comprar, ninguém quis comprar. Agora que tá subindo pra caramba, todo mundo quer comprar. Quer. Poxa, os caras... É que nem todo mundo, pô, o pessoal não gosta de tomar risco, isso pra mim tá claro. Pra mim tá claro isso, né? O pessoal não gosta de tomar risco. Olha, eu acho que agora a gente tá naquele momento do ônus e bônus muito semelhante. Quem tá posicionado pode manter, né, a posição, acho que a gente tem aí espaço para ir para até 35, então seria uma alta aí mais ou menos de 15% ainda, um pouco mais, né? Só que, poxa, se o papel voltar, acontecer alguma coisa, alguma questão de governo, que o pessoal adora falar, né? Quando pergunta de Petrobras, o pessoal fala, não compro Petrobras porque por causa do governo, né? O risco político. Todo mundo falava isso, em todas as janelas de oportunidade, tá? Todas, 100%. E agora está chegando aqui
né, já num ambiente que o ônus e o bônus eles estão muito parecidos. Tá? Acho que a gente tem mais agora nesse patamar de preço, né, se for pensar assim, poxa, como o preço tende a se comportar, tá? Acho que a gente tem muito mais, começa a ter uma relação de risco-retorno não positiva para entrar agora. Quem está posicionado é outro pensamento, é outra cabeça. Né? Vai surfar o movimento, vai curtir. Né? Obviamente que no curto prazo, no momento que tu começa a ter ônus e bônus, né, olhando assim numa esfera um pouco mais afastada, tu começa a ver que o ônus e bônus é semelhante, acaba gerando muitas oportunidades no curto prazo. Então aquela turma que é mais de giro, que gosta, né, de girar o papel, querendo ou não, a vol da Petrobras ela diminuiu bastante. Por quê? Porque o papel entrou em tendência. Então como o papel está há bastante tempo em tendência, a vol diminuiu. Logo, né, eu acho que a gente chega num ambiente que faz sentido tu começar a querer comprar volatilidade, né, porque em algum momento essa volatilidade vai aumentar novamente. Então tem que jogar esse jogo. Tem que conseguir olhar para o mercado e pensar o seguinte, cara, as coisas todas elas mudam, todas elas se transformam. Nada é para sempre. Ou o Botafogo ganhou do Palmeiras, né? Esse final de semana, ninguém imaginava que o Botafogo um dia poderia estar, né, novamente como líder no campeonato, né, do tamanho e ainda mais ganhar do Palmeiras fora de casa. Então, nada é para sempre. Né? As coisas elas mudam, as coisas elas se transformam e a gente precisa, quando está analisando um papel, olhar por esse ângulo. Né? As coisas mudam, as coisas se transformam. O Petrobras aí, né, há 4 pregões atrás, estava aí na máxima histórica do papel, contrariando a opinião da maioria. Tá aí, recadinho dado. Deixa eu só atualizar vocês, né, sobre Plano Safra, gente. Sai nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, mas eu tenho mais detalhes aqui para vocês. O presidente Lula e o ministro da Agricultura lançam às 10 horas o Plano de Financiamento da Agricultura e da Pecuária Empresarial. Recursos da ordem de 364 bilhões vão apoiar aí a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. Os valores são destinados para o crédito rural para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, né? E também demais produtores. O total reflete um aumento de cerca de 27% em relação ao financiamento anterior, que o PRONAMP anterior estava em 287 bilhões. O Plano Safra, lembrando vocês, acaba incentivando o fortalecimento do sistema de produção ambiental também sustentáveis, com redução das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação para produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Tem esse lado aqui, inclusive, também para ter aí uma parte de incentivo. Quem está ligado aqui no Primarket sabe que a gente já vinha comentando aqui até o impacto positivo que isso pode trazer para alguns papéis do setor, não é isso mesmo, Alex André? Sai daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, mas ainda dá tempo, né? Eu estava vendo aqui, exatamente, eu estava lendo a notícia aqui, né, do site do Planalto, o programa para construção, que é dentro do Plano Safra, né? Então, o programa para construção e ampliação de armazéns, o famoso PCA, terá um aumento no volume de recursos de 81%, Débora. Muito significativo, tá? Para a construção de armazéns com a capacidade de até 6 mil toneladas e de 61% de crescimento da verba para armazéns de maior capacidade. O objetivo é fortalecer o financiamento de investimentos necessários para a construção de novos armazéns e aumentar a capacidade estática instalada de armazenagem. Tá? Lembrando então, ou seja, que a gente tem safras grandes e que tem realmente exatamente enfrentado o problema de armazenagem, né? E isso, claro, pode favorecer várias empresas nesse setor. Aliás, a gente já vinha falando até de Kepler Weber nessa situação. Exatamente. O PCA é para Kepler Weber, diretamente para Kepler, a tese de Kepler é o PCA, então o PCA aumentou aí desde 80% e 60% dependendo do tamanho do silo. Então, uma representatividade gigante comparada ao último Plano Safra. Tá? Então, o mercado pode sim reagir, mas o papel não subiu, né? Depois a gente vai passar para o Google dar uma olhada, mas o papel não subiu? Sim, subiu. Mas se a gente olhar nos valuations atuais, o papel está negociando entre 5 e 6 vezes preço-lucro. Se o papel realmente entregar um trimestre muito próximo do primeiro, que foi um trimestre ruim. Né? Isso é uma sensibilidade. Inclusive, pela análise do Saravalli, né, ele coloca, inclusive, ele até publicou um artigo recente, se o papel entregar o mesmo resultado que foi 2022, repetir o resultado do ano passado, o papel vai sendo negociado 3 vezes lucro. Então, realmente, com um cenário de Plano Safra que nem foi incorporado, né, que acabou de ser divulgado agora. Então, enfim, vamos ver se o mercado acorda para essa tese, mas vamos ver na análise do Google também, que eu estou curioso, Débora. Vamos lá ver, então, Kepler Weber, seu Google Almeida. Kepler Weber.
Vamos lá, né? O que dá pra gente analisar aqui? Vocês estão mais otimistas, então, Alex? Sim, estamos otimistas. O plano safra veio muito grande. Né? Pô, tá, muito dá pra gente imaginar aqui, sendo otimista, né? Acho que o primeiro retorno dela é voltar para a região de 10,60, tá? E aí essa região de 10,60 é o divisor de águas para ir buscar um novo topo histórico. E aí bateria 12,90, 12,85 tranquilamente, tá? Então acho que no curto prazo fôlego para ir até 10,60, certo? E aí acima disso 12,90 e se as coisas melhorarem demais, quem sabe 16,60. Tá? Mas acho que o rally de curto prazo tá ali, né? 10,60. Boa. Aí, beleza. Marco Prado, seu recadinho final aqui pra galera nessa segunda-feira, que parece que o terça-feira, mercado... né? Ai, terça, eu já tô aqui, gente, pelo amor de Deus. Cabeça da Débora 1% tá presa. aqui, já não descontei a idade chegando, gente. 1% aí praticamente de alta para esse bolo futuro que já passou, né, da casa dos 120 mil pontos aqui. Vamos lá, né? Dia emocionante. Eu acho que o setor do agro, como você já mencionou, vai ser o que deve brilhar hoje e vamos acompanhar os outros setores. Petrobras também deve continuar impulsionando a bolsa. O papel subiu mais de 50% já esse ano, né? Então, vamos ver. E o mercado parece estar otimista aí. A ata do cupom agradou, bolsa subindo, vamos ver que preço que vai o dólar. Dia emocionante, como sempre. E desejo a todos um ótimo pregão. Te espero aqui amanhã, senhor Marco Inter. Prado. Até amanhã para você, viu, Marco? Rapidamente, deixa eu só trazer essa notícia aqui de Positivo, gente, porque eu sei que o Alex André acompanha esse papel de perto, quero o comentário dele aqui. A Positivo assinou um contrato para a compra da totalidade da Security Center, é isso mesmo, Alex? Segundo a companhia, o valor, inclusive, da transação ainda não foi divulgado, mas já estava aí contemplado, já estava, né, estimado aí no plano de aquisições da companhia, né? E aí isso já fazia parte ali dos planos, pelo que eu entendi, que foram anunciados no dia 13 de junho. E os planos ali de aquisição estavam na casa de 40 milhões. Então a gente não sabe exatamente quanto deu nessa transação, mas aí essa movimentação de Positivo sendo confirmada nessa terça-feira. Exatamente, Débora, uma notícia muito positiva para Positivo, né? Salve fazer um trocadilho aqui, né? Mas realmente é um papel que vem entregando resultados constantes, resultados crescentes e indo para novas avenidas de crescimento. Então não basta só computadores, celulares, urnas, maquininhas, né? A maquininha de pagamento, toda a parte de servidores, serviços. E agora entrando nessa linha de Positivo Seg, né? A Positivo na parte de segurança eletrônica. Eu estive presente, inclusive, no evento de inauguração, que foi contemplado ali com o Hélio Rotenberg também, presidente da companhia, foi muito bacana. E a companhia agora pretende crescer e a gente sabe que o grande market share está na mão da Intelbras, que é um player listado. Se a gente começar a fazer algumas comparações de múltiplos, a gente sabe o tamanho dessa distorção entre Positivo e Intelbras, né? Sabe que Intelbras tem 50% do mercado e Positivo começa a entrar com uma capilaridade que a gente fala de quê? De serviços, né? A Positivo está no Brasil inteiro, porque ela já tem, né, um hub tanto de serviços, de revendedores, né? Ou seja, ela tem uma capilaridade muito grande, mais de 5 mil cidades do país, e agora já começa a trazer esse cross-sell, ou seja, que se vende, por exemplo, um computador para uma escola, já pode vender também uma câmera de segurança. Né? Então, ou seja, e também ganhar novos clientes, enfim, e angariar essa nova unidade de crescimento. Então, nós observamos aí um movimento muito positivo e essa compra serve para consolidar, para trazer expertise, né? Uma compra pequena, um M&A estratégico, nada muito relevante para o papel específico, né? Para o tamanho da empresa, mas é muito direcional, é muito estratégico o movimento que a companhia tem feito para realmente ganhar expertise e crescer ainda mais nesse segmento, Débora. Aí, recadinho dado, Alex. Quero também seu recado final para os investidores, antes para a gente aqui para análise de Positivo com o Guga. O que você diria então para esses investidores que estão começando o dia animado aqui? Esse futuro, pelo menos, está decolando, viu? Exatamente. Estou animado também, Débora. Depois que você comentou, ele estava 0,7, agora 1%, né? Bolsa para cima, todo mundo fica feliz. Mas, claro, né? A gente tem uma série de notícias macro, né? Principalmente o corte ainda nem começou. Imagina quando começar. E tem aquelas pesquisas, né? Inclusive do próprio Ferreirinha, tem do BTG também, o Ferreirinha da XP, né? O head de análise, o Fernando Ferreira, que fala, já repeti essa frase algumas vezes, né, dele, que já publicou dizendo, olha, o estudo da XP, né? A gente falando, olha, a partir do momento, se a gente fizer um backtest dos últimos ciclos de corte de juros aqui no Brasil, a Bolsa tende a andar muito mais que o CDI. Então, o custo de oportunidade para você ficar comprado é muito bom. Né? E o corte ainda nem começou, né? Então, muita gente fica nessa discussão. Será que a Bolsa vai andar? Será que não vai? Claro que uma realização de curto prazo é bem saudável, como aconteceu
Mas a tendência daqui para frente, pelo menos o nosso view até o final do ano ali na Sara Invest, a gente está bem otimista para a Bolsa, Débora. Perfeito. Recadinho dado. Muito obrigada, então, obrigado, viu, Alex Débora, André? obrigado, até amanhã, te espero por aqui. Então, Guga Almeida, vamos dar uma olhada nessa Positivo aí. Eu estava até com o setor agro aqui. Pose 3, vamos dar uma olhada, então, nessa Positivo com essa notícia, que pode realmente também ter aí uma interpretação interessante do mercado hoje. Vamos ver se o papel tem espaço para isso, né? Tem espaço. O mercado todo tem espaço, né, Débora? Eu acho que nosso segundo semestre vai ser muito positivo. Falando positivo, exato. Nosso segundo semestre vai ser muito... vai ser muito, assim, tem tudo para ser bom, tá? Obviamente que o mercado ele se ajusta hoje muito mais rápido, tá? E o mercado, a bolsa de valores, ela é um indicador para a economia, de que as coisas que estão para melhorar. A gente tem que criar uma expectativa positiva em relação à economia, né? Não é o contrário, né? Não é primeiro ver a economia melhorando para depois ver a bolsa melhorando, né? A bolsa antecede a economia. Tá? Então, por quê? Porque são as expectativas. Então, havendo sinais de melhora da economia, a Bolsa, né, ela se afirma em cima da narrativa, né, nova, né, em função dos números, e potencializa o seu movimento que estava já gerando. Então, fica meio fácil, fica meio óbvio. Tá? Óbvio, né? Obviamente que, quando a gente olha para o momento agora, né, o Positivo sai da região de R$6 e vai para 9,30, sobe 50%. E aqui começa já a balançar. Esses últimos dias, a gente viu, né, Positivo voltar aqui de 9,80 para R$9. Pô, isso aqui dá quase 10%. Então, acredito que os próximos dias é um pouco mais de lateralidade, né, criando uma estrutura, criando uma condição para ganhar força para o próximo rally, que vai ser para a região de 11,30. Tá? Então, no curto prazo, Positivo está ajustando para a gente poder pegar um rally depois para a região de R$11,30. Tecnicamente, se fosse me perguntar, Guga, tu tomaria a posição agora? Não dá, porque eu não tenho ainda uma região para poder estopar de fato caso o cenário mude. Meu stop teria que ser lá na região de R$6. Né? Então teria que carregar por muito tempo se por acaso o ativo não continue, né, a sua tendência que já está tendo. Então, essa tolerância ao risco e carregar posições que podem, né, no curtíssimo prazo, trazer uma situação negativa, eu não gosto muito. Né? Como a gente está todos os dias aqui no pre-market, analisando, conversando e olhando, né? Se fosse falar, poxa, Guga, tu toma hoje posição? Não, hoje eu não tomo posição. Eu vou esperar um pouco mais, né? Se ajustar aqui o preço do ativo, né? Conseguir me dar uma condição técnica para tomar posição, e aí sim eu tomaria o risco para poder chegar na região de R$11,30. Perfeito.